Na Rádio Poliesportiva, muita velocidade. No ar, Polimotor. Olá, você amigo ligado na Poliesportiva, seja bem-vindo em mais um Polimotor neste domingo, dia 20 de setembro de 2020, estamos chegando com tudo do esporte a motor, levando para você o melhor, tudo que rolou no esporte a motor nesse final de semana. Afinal, tivemos uma prova importante, uma corrida importante do nosso calendário do automobilismo mundial, as 24 horas de Le Mans. Vamos falar bastante dessa prova que se iniciou na manhã, para nós aqui no Brasil, na manhã de ontem e encerrou hoje pela manhã, 24 horas de pura emoção nas 4 classes, na classe LMP1, LMP2, GTE Pro, GTE Am, com muitos brasileiros na pista. Vamos falar bastante dessa prova das 24 horas de Le Mans, que foi vencida mais uma vez aí pelo protótipo da Toyota. Vamos falar também da MotoGP, que pela segunda semana consecutiva realizou uma prova em Missano, agora denominada GP da Emília-Romana, e quem ficou com a vitória foi o Maverick Viñales. E além disso vamos falar, é claro, da NASCAR, que chega encerra, né, na verdade, a primeira fase aí dos playoffs. Dos 16 pilotos, sobraram 12 para disputa. Vamos falar muito da etapa de Bristol, que foi realizada na noite de ontem, e o Kevin Harvick chegou a mais uma vitória, a 9ª vitória na temporada, hein? Olha o Kevin Harvick, segurem o Kevin Harvick, que ele quer, não para de vencer, né? Então, mais uma vez, o Kevin Harvick conquistando a vitória, e agora, naquela disputa, ele e Denny Hamlin, agora ele dispara em número de vitórias. Vamos falar também dos eliminados e de quem continua, quem segue aí na disputa do campeonato da NASCAR. Comigo, em mais uma edição do Polimotor, que estamos transmitindo ao vivo pelo site radiopoliesportiva.com.br e pelo YouTube no canal da Poliesportiva. Comigo, agora que você está no YouTube aqui, está vendo os nossos dois comentaristas, Luiz Máximo Morello e Rogério Costa. Vamos começar com o Luiz Máximo Morello. Uma boa noite para você, Máximo. Seu destaque inicial desse esporte a motor aí do final de semana que rolou aí. Tudo bem, Máximo? Boa noite. Tudo beleza, muito boa noite, PA, muito boa noite, Rogério Costa. O meu destaque é as 24 horas de Le Mans, uma competição que existe desde 1923 e que até hoje nenhum piloto brasileiro ganhou, né? Então, isso ainda tem gente devendo alguma coisa aí, né? E é uma competição que somente um piloto ganhou as 3 tradicionais e uma equipe que também ganhou também as 3 competições tradicionais. As 3 que eu falo é as 24 horas de Le Mans, Grande Prêmio de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis.
A McLaren se tornou a única equipe quando ela venceu em 1995 com Yannick Dalmasi, J.J. Leto e Masanori Sekia. Eu não sei qual é a nacionalidade desse piloto, né? Então, essa aí é uma competição das mais tradicionais aí, que acontece desde 1923 e que esse ano os 3 vencedores também passaram pela Fórmula 1, PA. Pois é, os 3 tiveram aí passagem pela Fórmula 1, o Kasugi Nakashima, o Sebastian Buemi e o Brandon Hartley, os vencedores dessa prova desse domingo das 24 horas de Le Mans. Vamos também colocar o Rogério Costa na roda. Vamos também dar o boa noite para ele. Rogério, boa noite para você. Seu destaque inicial para essa edição do Polimotor. Boa noite aí, PA. Boa noite, Luiz, Máximo. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Poliesportiva. PA, muito obrigado pelo convite e estamos aí. E hoje eu destaco a MotoGP, né? A MotoGP num equilíbrio muito grande, né? Um ponto separa do líder do terceiro colocado, né? E uma punição que poderia ter mudado um pouco a tabela hoje aí, né? No GP de hoje. A punição que o Rogério Costa está se referindo é aquela aplicada em cima do Fábio Quartararo. É uma punição, tá na regra, ninguém pode contestar, mas é uma punição dura demais, né? Exagerada. Mas vamos falar no momento da MotoGP, a gente vai falar muito sobre isso, né? O Fábio Quartararo que acabou perdendo o terceiro lugar e caiu para a 4ª colocação por conta aí da punição. Mas antes da gente falar da MotoGP, vamos dar uma conferida aqui nas perguntas hoje que nós vamos lançar aqui para o nosso ouvinte ou nosso espectador que estiver nos assistindo aqui pelo YouTube. Temos uma pergunta, queremos saber a sua opinião. Se você acredita... Essa pergunta tá fácil demais, viu? Essa tá fácil, essa tá molezinha. Difícil alguém responder o não. Mas vamos lá, né? No GP da Rússia, você acredita que Lewis Hamilton chegará ao recorde de vitórias na Fórmula 1 de Michael Schumacher? Queremos saber sua opinião, sim ou não. No final do programa, os nossos comentaristas vão dizer o que eles acham. Tá mais pra sim, né? Mas vamos ver. Pode dar uma zebra, pode acontecer, né? Pode acontecer o que aconteceu no GP da Itália. Pois é, com certeza. E... agora a enquete. A enquete é sobre a Fórmula 2, sobre pilotos que estão ali na porta de entrada da Fórmula 1. Qual piloto vem chamando mais atenção nessa temporada da Fórmula 2? Aí destacamos alguns pilotos aqui, ó. Felipe Drugovich, o brasileiro, o Mick Schumacher, o Robert Schwartzman, o piloto russo, que estava liderando até a Fórmula 2, até o GP até a etapa da Bélgica, até na etapa da Itália, né? Ele vinha liderando. O Callum Aylott, o inglês, ou o Yuki Tsunoda, o protegido aí da Honda, já preterido aí para a equipe AlphaTauri ou Red Bull, né? Então, qual desses pilotos vem chamando mais atenção nessa temporada da Fórmula 2? Dê sua opinião. Você pode mandar a sua opinião no nosso chat aqui do YouTube, tá? Prometo que na próxima edição aí do Polimotor nós vamos ter um e-mail também, se você quiser se comunicar, mandar aqui a sua opinião sobre as perguntas aqui que a gente lança, tanto na enquete quanto na opinião, para você também enviar por e-mail, tá bom? Queremos muito a sua participação, então corra lá no YouTube, lá no canal da Poliesportiva e mande a mensagem ali no vídeo que está sendo transmitido ao vivo nesse momento. Colocando aqui o Luiz Máximo Morello e o Rogério Costa de novo aqui na tela para você. E vamos falar do GP da Emília-Romagna, vencida aí por Maverick Viñales. Boa vitória aí do piloto da Yamaha, mais uma vitória que contou aí com um azar aí, ou um problema, podemos dizer assim, do adversário, né, Rogério Costa? O Bagnaia... uma sorte, né? O azar do adversário e sorte para ele, porque o Bagnaia tudo indicava que ele ia vencer, mas ele acabou caindo, né? E aí abriu o caminho para a vitória aí do Maverick Viñales, que agora encosta ali na liderança, tá ali junto com Fábio Quartararo e Dovizioso. Rogério, quer começar você falando da MotoGP? A MotoGP, ela sempre foi muito emocionante, mas esse ano tá muito legal, né?
É uma pena do Mark Marques, o acidente do Mark Marques, né? Realmente a Honda aí não conseguiu, né? Não está conseguindo uma boa performance com o Alex Marques, até devido ao que fez, né? Um anúncio prematuro, uma contratação, e nem começou o campeonato já rebaixaram o rapaz. Então, mentalmente, e hoje ele fez uma grande prova, né? Mas falando da corrida em si, o Viñales iniciou muito bem a corrida, né? Ela liderou por um bom tempo, uma boa parte, né? Aí depois o piloto, o Banaya, né? Banaya. O Banaya andando muito. Olha, tá me surpreendendo esse menino. Que é o protegido do Valentino Rossi, né? E deve estar partindo lá para Ducati, né? A expectativa é essa aí, de estar sendo anunciado pela equipe oficial da Ducati. E da próxima temporada. E ele teve uma queda, né? Andando bem, estava na frente, perdeu ali o controle, escorregou, derrapou, saiu da pista. E o Viñales aproveitou essa situação e ficou na frente até o final, né? Então uma corrida uns pegas muito bons ali. Aí teve alguns acidentes, punições, que é uma questão da gente discutir essa regra, né? O que você falou muito bem, a regra ela tem que ser discutida antes, né? E não depois que aconteceu os fatos. Concordo plenamente com você. Mas podiam reanalisar essa situação. Mas, de qualquer forma, para o campeonato e para nós que estamos assistindo, foi muito boa, né? Porque aí o Viñales ganhou a corrida, aproximou, está muito próximo à pontuação, né? O Dovizioso está ainda em primeiro lugar, com 84 pontos, né? E o Viñales e o... Oh, meu Deus do céu. O Fábio Quartararo. E o Quartararo, o punido, né? Que vem fazendo uma temporada sensacional, né? O Fábio Quartararo e o francês, né? Fábio Quartararo, fazendo uma temporada sensacional, ganhou 2 corridas já esse ano, né? Junto com o Viñales, né? E tá aí um ponto só atrás. Antes de eu passar aqui pro Luiz Máximo Morello, eu até chamei o Rogério antes para já fazer uma introdução aqui do comentário da MotoGP, mas agora nós vamos conferir o boletim preparado aí pelo Arthur Novaes. Ele vai resumir aí o que foi essa prova do GP da Emília-Romanha. Na sequência, o Luiz Máximo também vai falar um pouquinho aí sobre a prova. Então vamos lá conferir como foi o GP da Emília-Romanha em Misano. Na manhã deste domingo 20, Maverick Viñales conquistou sua primeira vitória na temporada 2020, com o pódio espanhol sendo completado por Joan Mir e Pol Espargaró. A corrida da Emília-Romanha marcou a metade da temporada da MotoGP, que este ano contará com 14 grandes prêmios. No grid de largada, Viñales tinha a ponta, com Jack Miller e Fábio Quartararo completando a primeira fila. Já nos primeiros metros de prova, Miller saltou à frente de Viñales, que ainda antes do término da primeira volta conseguiu dar o troco. Também na primeira volta do segundo GP de 2020 em Misano, Franco Morbidelli e Alex Espargaró tocaram e foram para as últimas posições, com Alex abandonando logo em seguida. Uma volta depois, foi a vez de Valentino Rossi ir ao chão no primeiro setor da pista. O italiano conseguiu retornar para a corrida, mas apenas no fundo do grid. Além disso, Brad Binder e Pol Espargaró foram para cima de Miller e Quartararo, que brigavam pela segunda posição e conseguiram ultrapassar os dois. Mas a sorte do sul-africano acabou por aí, já que alguns metros depois ele teve sua primeira queda e uma volta depois caiu novamente, sendo o segundo piloto a deixar a disputa.
A partir daí, os líderes Viñales, Bagnaia, Pol Espargaró, Quartararo e Miller se desgrudaram do pelotão e começaram uma grande troca de posições entre si, com Bagnaia assumindo a liderança na sexta volta e conseguindo abrir para os outros 4 que brigavam com ele no momento. Assim, foram se aproximando os momentos decisivos da corrida. Na 20ª volta, Quartararo buscava uma aproximação sobre Pol Espargaró, enquanto Viñales também tirava sua diferença para Bagnaia, que ainda mantinha a ponta. Mas faltando 7 voltas para o fim, sofreu uma queda e abandonou o Grande Prêmio, deixando a vitória nos braços de Viñales, que com muita segurança no trecho final de corrida manteve a primeira posição. Enquanto isso, a briga pelo pódio seguia, já que Johan Mir se aproximou de Quartararo e Espargaró, fazendo a ultrapassagem sobre os dois. Com isso, a corrida terminou com Viñales na ponta, seguido de Mir e Quartararo, mas o francês sofreu uma punição de 3 segundos durante a corrida, o que lhe custou o pódio para Pol Espargaró, que subiu para a 3ª posição. O GP da Emília-Romana teve ainda Miguel Oliveira na 5ª posição, Takaki Nakagami em 6º, Alex Marques em 7º, Andrea Dovizioso em 8º, Franco Morbidelli em 9º e Danilo Petrucci em 10º. No campeonato, Dovizioso mantém a ponta com 84 pontos. Quartararo e Viñales vêm com 1 ponto atrás, seguidos por Mir, Morbidelli, Miller, Nakagami, Oliveira, Rossi e Pol Espargaró. O próximo GP acontece já no fim de semana que vem, na Catalunha. De São Paulo, Arthur Novaes para o Polimotor. Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Tá aí, portanto, vitória do Maverick Viñales, e o Arthur Novaes resumiu bem aí como que foi essa etapa. Aí eu já vou perguntar para o Luiz Máximo Morello que corridaça do Mir, hein? O Johan Mir realmente fazendo uma grande prova. A gente vai chegar ainda na questão da punição, né, do Quartararo, mas vamos destacar também que o Mir, quando chegou ali nos dois, no Pol Espargaró e no Quartararo, não tomou conhecimento com pneus condições melhores. A Suzuki vem aí muito forte e o Mir tá ali posicionado em 4º lugar, 4 pontos atrás do Dovizioso, Luiz Máximo. Exatamente, né? Ele tá com 80 pontos e também, como se diz aí, ele tá na briga também pelo campeonato, né? É verdade. E o Bagnaia aí que caiu aí, o rapaz aí, o Pepo Bagnaia, né, protegido do Valentino Rossi, ele também já foi campeão mundial da Moto 2, né? Ele foi campeão mundial, ou seja, ele é um piloto que também conhece muito bem os circuitos, conhece os equipamentos, né? Foi apenas um azar que ele deu nesse grande prêmio aí, PA. É um piloto que está ainda, né, se adaptando à MotoGP, mas vem mostrando muito valor, né? O Francesco Bagnaia italiano, né? Realmente foi uma infelicidade, faltando 6 voltas para o final, ele acabar perdendo aí a liderança. Na liderança acabou caindo e perdendo a possibilidade de vencer. Seria o 5º piloto diferente a vencer na temporada, né? Se tivesse... Exatamente, né? E ele não foi o único também a ficar pelo caminho aí nessas 27 voltas aí que durou, né? Esse grande prêmio aí. Teve o Brad Binder, que largou na 2ª fila, e ele caiu 2 vezes, né? O Brad Binder, Alex Espargaró, que atingiu aí o Franco Morbidelli, ainda na primeira volta, né? E muitos outros aí, Valentino Rossi, Iker Lecuoni e muitos outros, né? O Jack Miller também, né, Pia? Agora, Rogério... Muitas quedas, né? Agora, Rogério, o Pol Espargaró ganhou o pódio por causa da punição sobre o Fábio Quartararo. Aquilo que a gente estava falando até um pouco antes de entrarmos no ar, né?
da questão da punição, ele passou um pouquinho ali do limite, né, da pista, tem a zebra e tem uma demarcação ali que o piloto não pode invadir. Eu acho que é uma punição para um tempo de volta, num treino de classificação, até é adequado, óbvio. Ninguém pode tirar vantagem disso, sim, né? Mas numa circunstância como aquela, não deu para ver... embora seja uma regra, tá lá escrito, não há contestação em relação a se tá na regra tem que respeitar, mas ela tá um pouco exagerada, né? Ela tá um pouco... Quando um piloto não teve, nesse caso, não teve uma vantagem alguma, né? Eu imagino como deve ter saído o Fábio Quartararo com a questão de centímetros, né? Muito pouco ele, sim, acabou passando do limite, né? Mostrou ele saindo ele saindo da moto, passando reto no box, não conversando com ninguém, foi embora. É realmente frustrante, vamos dizer assim. Mas regra é regra, a regra tem que ser cumprida. Isso eu concordo com vocês de gênero, número e grau. Mas entendo também que nesse caso específico, tá? Nesse caso específico, ele não teve vantagem nenhuma, muito pelo contrário, ele correu um risco enorme de sofrer uma queda, porque ele passou a questão de milímetros da grama, do limite da pista. Muito pouco, ele não ganhou nada. Esse foi o nome da punição, limite da pista. Não, eu concordo, mas assim, ele não ganhou tempo nenhum, sabe? Ele não teve... Eu acho foi o que o Paulo falou no começo, se fosse no treino de classificação, eu até concordo. Entendeu? Mas na corrida pode acontecer tudo, o cara pode passar reto numa chicane, ele pode passar reto num S. Aí o cara vai ser punido, pô? Na Fórmula 1 existe uma colherzinha de chá, né? O piloto tem, sim, entre aspas... Ele pode ultrapassar o limite, a direção de prova concede até três vezes que você pode, né, ultrapassar o limite da pista. A partir da quarta, aí já é passivo de punição, né? Ele perde o tempo da volta. Eu acho que a punição correta é isso aí, perde o tempo da volta. Na minha opinião. Mas não uma punição como essa aí que o cara pode ter perdido o resultado da corrida, pô. Sabe? Interferiu no resultado da corrida e na classificação geral do campeonato. Também. Se a última prova hoje, o cara perdeu o título. O cara perdeu o título. E do jeito que tá a disputa apertada, pode fazer falta esse um pontinho aí. Esse um pontinho vai fazer falta, com certeza. Podia inventar outro. Será que não tinha uma punição aí financeiramente para o piloto, para a equipe? Eu acho que o melhor caminho seria assim, dar uma tolerância, né? Uma tolerância, uma volta, 2 voltas, na próxima até a terceira ocorrência, acho que ok. Mas aí a partir da terceira, né? O Valentino Rossi já fez em outros tempos, né? Lá na curva Saca-Rolha, lá em Laguna Seca, o Rogério Costa e o Luiz Máximo vão lembrar dessa. E, aliás, comparam muito a manobra dele com a do Zanardi, né? Que foi no mesmo lugar, da mesma forma, um piloto italiano, né? Só que de carro de Fórmula Indy, fez uma ultrapassagem por fora, no limite da pista. E até hoje é muito lembrado pelas pessoas, né? Porque foi uma manobra de arrojo, foi uma manobra que o piloto que estava na frente não esperava. Foi colocado como gênio. Não esperava. Então, assim, acho que tem que ter bom senso, né? Claro. Gente, vocês se lembram nos anos 80, no comecinho dos anos 90, quando se chegava na reta de largada, lá na frente dos boxes de Spa, quando vai fazer a primeira curva, os carros saíam por fora da chicane para poder fazer a curva. Porque era complicado frear, na época era a 6ª marcha ainda, de 6ª para 2ª marcha, para a primeira marcha, que eles faziam aquela curva em primeira marcha. Eu tô tentando... Para poder pegar a reta, para pegar a subida da Rouge. Entendeu? Então, assim, eu acho que é o que você falou, Pé, você foi perfeito. Eu acho que tem uma tolerância aí, uma ou 2 voltas, que seja, tá? E aí, a próxima não passa mais. Porque ali, você pode ver, o cara fez a corrida inteira sem passar o limite ali. Uma escapadinha que ele deu, puniram o cara. Então, assim, não tô falando, tá na regra? Tá, não vamos entrar aqui no mérito. Tô falando questão do rigor dessa regra. Exatamente. Aí a gente poderia rever. Eu tô tentando... Puniram corretamente, independente, não vai entrar no mérito. Puniram, acabou, tá na regra, vamos discutir. Mas pro ano que vem poderia rever.
Exatamente, eu também. Eu nem esperaria o ano que vem. A vem. mesma opinião do PA também. Tolerância, né? Dá umas 2 tolerâncias aí, e a partir da terceira, punição. Se eu não me E ele tava numa disputa, né? Tinha um cara atrás dele também. Então, assim. Você falou bem, Rogério. Disputa de posição. Disputa de posição, pô. Eu tava tentando lembrar também de um lance, acho que foi com o Valentino Rossi, na Holanda, que ele também ultrapassou um concorrente por, acho que foi o Pedrosa. Agora, minha memória fugiu, mas eu lembro de algo assim, não vou lembrar qual ano, que o Rossi normalmente também... era o Gibernal, né? Gibernal, mas eu acho que... Normalmente era o Gibernal. Com certeza. Mas eu lembro de algumas ultrapassagens assim, que o piloto ia além do limite da pista, e é um risco, é até arriscado. Acho que o Marco Marques também ultrapassou alguém pela grama já. Então assim... Aquele australiano também, o Michael Doran também. Michael Doran. Então assim, até situações recentes, né? E nunca um piloto foi punido e sempre foi a grande graça, porque o piloto já assume um risco, né? Quando ele vai além do limite da pista. Agora, é bem verdade que agora as pistas, as áreas de escape não tem mais brita. A gente estava falando sobre isso, inclusive, na semana passada, por causa do GP da Toscana, né? De Fórmula 1. Sim. E hoje agora é tudo asfalto, né? Na área de escape. E aí agora... fica não tem uma condição natural ali de pavimento para punir o piloto. Fica a cargo do diretor de prova. Se ele ultrapassa ali o limite, o diretor de prova pode ou não punir. Pela questão do asfalto agora na área de escape, né? Ficou para um humano, uma pessoa que não é o piloto, decidir se pune ou não, né? Então é complicado isso, né? Não sei, acho que tem que começar a pensar numa outra. Tem que começar a pensar numa outra forma. Então a área de escape tem que ter alguma coisa. Dando um exemplo, claro. A área de escape está com asfalto também por questões de segurança, por uma modernidade, uma evolução. Mas então tem que se pensar alguma coisa para o piloto ter uma perda, se caso ele sair para aquela área da pista, né? Alguma coisa que faça ele perder velocidade. As chicanes, por exemplo, lá na Itália, em Monza, tem aquela, parece uma lombada, né? Mas tudo bem, a gente tá falando de um carro de Fórmula 1. Não sei para MotoGP como reter a aceleração se um piloto passar por ali. Mas enfim, tem que se pensar em alguma coisa e não ficar a cargo de um diretor de prova, né, de repente acabar punindo aí. E aí tem essas situações que são ponderáveis, né? São situações que, poxa, deu pra ver que o Quartararo não ganhou nenhuma vantagem em cima disso. Todo mundo viu. E não foi por querer que ele passou ali também, né, PA? Sim, porque ele correu um risco enorme ali. Final de prova, o pneu desgastado, ele tava perdendo velocidade, ele já tinha sido ultrapassado pelo Mir. Assim, e ele tava disputando posição. Exatamente. Ele tava ali brigando para se manter ali na frente do Pol Espargaró. Realmente é uma coisa que precisa ser melhor pensada e ponderada também. Se é para um diretor de prova decidir, que ele tenha muito bom senso, né? Acho que é acima de tudo, né? Aí eu pergunto pra você, qual foi a punição que o Alex Espargaró teve de tirar o Morbidelli da competição? Quase tirou o Morbidelli da competição, que fez uma excelente prova, caiu pra último. O Alex Espargaró. E chegou o Alex Espargaró, né? Derrubou, teve esse incidente com o Morbidelli, né? O Franco Morbidelli, o ítalo brasileiro. Caiu pra último e fez uma grande prova, chegando em nono ainda, né? Todas as circunstâncias que ele teve, ele chegou ainda em nono lugar. Então, assim, e o Alex Espargaró não teve punição nenhuma. Se fosse para ser justo, né, teria que ser 1 minuto de punição. Meu Deus, então, stop and go ainda. Exatamente, pois né? Mas só que não foi nada, né? Foi uma punição que interferiu diretamente no resultado da corrida e no campeonato também, né? No campeonato também, porque você disse que o Quartararo poderia estar hoje na liderança, retomando a liderança do campeonato. Agora, só falando um pouquinho, e o Dovizioso, vocês acham que está muito burocrático, Dovi? Porque... Olha, me surpreendeu, PA, eu concordo com você, eu vou por essa linha. Tá muito cauteloso, muito burocrático, fazendo os pontinhos necessários. Hoje ele não foi bem. Tá estranha essa situação dele. E outra, ele já não vai mais continuar na Ducati. Aliás, não se sabe
ainda qual será o futuro do Dovizioso, né? Mas Uma a Ducati situação quis renovar com ele, é ele que não tá querendo, né? tá estranha essa situação. Tá estranha essa história aí, viu? Eu concordo. Mas ele tá bem exatamente, burocrático. De ponto em ponto ele chegou na liderança, né? Com Já pensou? 84 pontos, né? Mas eu também não sei por que não renovaram com ele ainda, né? Assim... A Ducati, né? Os comentários dizem que é ele que não renovou, né? A questão foi com ele, né? Mas assim, o Dovizioso tá levando muito no banho-maria. Acho que ele tem a melhor oportunidade da carreira dele de ganhar um título. Pra ser campeão. Porque ele teve nos anos anteriores, ele chegou, não digo brigou igual, porque para brigar com o Marco Marques né, não tem. Não dá. Hoje não tem Não ninguém, dá. Ninguém. Só se o Valentino Rossi estivesse na fase dele, na melhor fase, no auge dele, aí conseguiria brigar com o Marco Marques. Mas o Dovi foi sempre aquele cara que chegou perto, que estava brigando por títulos também. Em algum momento do campeonato chegou a intercalar algumas vezes na liderança com o Marco Marques. Aí depois o Marco Marques sempre encaixava uma sequência de vitórias, mas o Dovi vice, né? E esse ano o Dovizioso bem discreto. Uma vitória só, né? Pela moto que tem. E a Ducati é uma equipe de ponta, né, meu? Ele teria que se apresentar mais, partir com tudo para ganhar mais algumas corridas, né? É a chance dele ser campeão na categoria. Com certeza. A Ducati representa, tá, gente? Vamos deixar a coisa bem clara, né? Ela é a Ferrari das motos. Não é a equipe Ferrari desse ano, não, mas é a Ferrari das motos. Pois é. Um pouquinho melhorada, né? Não, é muito melhorada. Muito melhorada que a Ferrari. Coitada, a Ferrari foi motivo de chacota até nas 24 horas de Le Mans. Coitada da Ferrari. A Ferrari tá numa gente, fase o negócio tá tão feio na Ferrari que não dá pra entender. Bom, vamos deixar pra lá a Ferrari. A Ferrari a gente comenta semana que vem. Semana que vem tem Fórmula 1 de novo. E vai lá pro GP da Rússia e aí vamos ver. Mas a Ferrari, coitada, vai sofrer aí por um tempo. Pior que esse tempo vai durar até mais uma temporada. Além dessa, mais uma temporada, né? Isso que é o pior, né? E outra coisa, que eu queria falar aqui, o Máximo pode falar até melhor do que isso, que conviveu muito mais que nós, isso aí, muito mais tempo, né? Viu os anos 70, viu todo mundo lá. Como as corridas maravilhosas, mas como é triste ver os autódromos vazios, né? Sim. Não resta como é triste não ver o público, né? A gente teve as 24 horas de Le Mans, tivemos algumas semanas atrás... Nesse grande prêmio lá... As 500 milhas de Indianápolis sem público, um negócio totalmente... fora da nossa realidade, Diga, Márcio. Não, só para falar pro Rogério Costa aí, se serve de consolo para ele, o Matteo Ferrari venceu a Fórmula E, a Moto E, que foi disputado em Misano. Então tá bom. Pelo menos o sobrenome. Falando nisso, como é que chegou o nosso brasileiro lá, o Luiz Márcio? Você tem aí o resultado da Moto E? Você tem o resultado aí da Moto E? Da Moto E, deixa eu ver aqui. O Matteo Ferrari, né, que venceu, né? Ele é piloto da Gresini e assumiu aí, deixa eu ver o que fala. A segunda posição ficou com Mattia Casadei, em terceiro foi Jordi Torres, e aqui não tá falando aqui dos brasileiros, não, viu? Não, tem um brasileiro. Do Granado, né? O Eric Granado. O Nicolò Canepa ficou com a quarta posição, Alessandro Zacconi fechou os 5 primeiros, né? O Mick de Meglio terminou 7 voltas em 6º lugar, né? Então e terminou também em Eric Granado, né? Eric Granado chegou em 7º lugar depois de escalar o pelotão, o PA. O Eric Granado. Então aconteceu alguma coisa. O Eric Granado que começou, né, com a vitória temporada e desapareceu, não tá conseguindo mais repetir o desempenho dele. Depois eu até ia ver aqui a classificação, porque eu acabei não vendo. Você fez uma bela entrevista com ele, hein, PA? No ano passado, lá
no evento da Stock, né? Na última etapa ele estava lá, e ele falando muito das dificuldades, porque ele tentou, né? Moto 3, Moto 2 e ele falou, senti falta de uma melhor orientação, mas ele estava se dando muito bem na Moto E, muito bem, mas parece que o jogo deu uma virada lá pra ele não tá conseguindo mais repetir o bom resultado que ele conquistou já logo de cara na primeira etapa dessa temporada. Com o equipamento na mão, ele anda bem, ele manda bem. Quando alguma coisa tá acontecendo, né? Pois é. Vamos torcer aí pro nosso Eric Granado. Granado. Vamos agora. Mais alguma coisa pra falar de MotoGP? Podemos seguir? Rogério? Não, é só a expectativa da próxima corrida, né? Que já é. Terceira seguida, né? Vai ser no próximo domingo também, né? Isso, GP da Catalunha. E o campeonato vai pegar fogo, né? Ainda tem mais 8 provas, né? Com essa agora que vai acontecer, são 8 provas. Uhum. E eu acho que o campeonato vai começar a se desdenhar desses 3 aí, com o Mir ali sempre pontuando, chegando bem próximo, viu? Pode ser a grande surpresa, hein? Pode ser a grande surpresa o Mir, viu? Pelo que ele tá andando. Coloca os 4 exatamente, ali. Aquilo que eu falei, ele entrou na briga, né? E só para encerrar o Moto E... E o Bagnaia também, não vamos excluir o Bagnaia. Exato. Só para encerrar o Moto E, já que eu falei aí, PA, a próxima etapa é dia 10 e 11 de outubro em Le Mans. Nossa senhora, que beleza. Mas não é o mesmo traçado que corre os carros da 24 horas. Tem aquele circuito montado ali, circuito fixo, né? Bem reduzido. Nossa, não, se os caras andassem naquelas retas, eles iam se matar. Não, melhor não. Exatamente, melhor, né? E esse, aonde vai a Moto E, ali já teve um grande prêmio em 1967, vencido pelo Jack Brabham ali, nesse mesmo circuito. Pois é. Nem dá pra Fórmula 1 hoje em dia, viu? Nem dá pra Fórmula 1. Vamos, já que a gente falou de Le Mans, vamos falar um pouquinho aqui das 24 horas de Le Mans, prova do WEC, prova super tradicional, uma das melhores provas, sem dúvida. Bom, tá entre as 3 ali, provas, vamos dizer, de maior destaque do calendário do automobilismo. Aí alguns vão falar que acha que as 500 milhas é a principal prova do calendário do esporte a motor. Muitos vão falar de GP de Mônaco e muitos vão falar das 24 horas de Le Mans. Eu gosto das 3. A que eu menos gosto é o Mônaco. Eu também. A que eu menos gosto é Mônaco. Não é que eu não goste, menos gosto. Para mim, 500 milhas de Indianápolis e 24 horas de Le Mans, pelo desafio, pelo tempo de prova, por tudo que está em jogo, porque o GP de Mônaco é um GP, vamos dizer assim, uma condição normal de tempo de prova. A única coisa é que é ao local e ser um circuito de rua. O desafio... É mais por uma tradição, né, Pierre? Exatamente. Sim. Agora, de desafio, acho que 24 horas de Le Mans e mais ainda, um pouquinho mais, as 24 horas de Le Mans e as 500 milhas de Indianápolis, acho que elas superam o GP de Mônaco nessa questão. E tivemos mais uma prova maravilhosa das 24 horas de Le Mans, com muitos brasileiros aí disputando. Antes da gente comentar sobre a corrida, né, o resultado final, vamos dar uma conferida aqui como que terminaram as categorias. Começando aqui com a LMP1, que é a principal, né? Vitória da tripulação do protótipo Toyota Gazoo Racing, né? O protótipo número 8, tripulado aí por Kazuki Nakashima, Sebastian Buemi e Brandon Hartley. Em segundo lugar ficou o protótipo número 1 da Rebellion Race, que tem Gustavo Menezes, Norman Nato e o brasileiro Bruno Senna. Aí o Brasil de novo batendo na trave, né? O Brasil já bateu na trave já várias vezes aí, mas... José Carlos Patti, com o José Carlos Patti, com o Raul Boesel e o nosso de Graça. Exatamente. E agora, mais uma vez, aí um segundo lugar para o Brasil. Em terceiro lugar, chegou a outra Toyota Gazoo Race, do número 7, tripulado aí por Mike Calloway, Kamui Kobayashi e o José Pechito Maria Lopes, o argentino. Resultado aí final da LMP1. Agora vamos para a LMP2. Só lembrando, hein, Pé, que o protótipo 7º era o favorito. Pole position, andava mais rápido que todos os carros na pista. Sim. E aí acabou tendo um problema e
caiu aí, perdeu posições ainda buscou o terceiro lugar no final quando passou o outro protótipo da Rebellion, né? Agora, vamos conferir aqui o LMP2, vencido aí pela equipe United Auto Sports, né? Tripulado aí pelo português Felipe Albuquerque, o britânico Felipe Hanson e o outro britânico Paul Di Resta. E foi a disputa mais emocionante aí no finalzinho. Emocionante. Porque o protótipo J ali, do número 38 da equipe J, chegou perto, né? Chegou a ameaçar. Na verdade foi assim, o protótipo LMP2 precisava fazer um reabastecimento faltando cerca de 15 minutos para terminar a prova. Tinha 50 segundos de vantagem. Quem estava guiando era o Felipe Hanson, né? E aí... Novato, né? Novato para eles, né? Ainda uma categoria prata, ele tem uma classificação como piloto, uma categoria prata, e falaram pro moleque, ó, acelera aí, faz mais um tempo aí, vira mais rápido, para dar tempo de você chegar e voltar à frente. E foi o que aconteceu, ele conseguiu chegar quase a 4 segundos, 3 segundos e... 3 segundos. E meio, se eu não estiver enganado, e ele conseguiu retornar à frente, ainda ficou com uma vantagem aí de 15 segundos ainda, mais ou menos, para o carro da equipe J, mas foi aquele momento dramático, a imagem da televisão mostrou a aflição do português Felipe Albuquerque, né? Foi toda aquela cena ali do box da United, que é, para quem não sabe, dirigida e comandada aí pelo Zac Brown, aquele mesmo da McLaren, ele que é o chefe aí da equipe United Auto Sports. Então, ficou em segundo lugar esse protótipo é que chegou a ameaçar a liderança no finalzinho, Antônio Félix da Costa, Anthony Davidson, que é quem estava guiando naquele momento aí do final da prova, e o Roberto Gonçalves, o mexicano. Em terceiro lugar, chegou a equipe da tripulação 100% francesa da equipe Panis Racing, né? O protótipo número 31 do Julien Canal, o Nico Jamin e o Mathieu Voxvierre. Foi assim que terminou a prova da LMP2. Tivemos o brasileiro André Negrão participando. Daqui a pouco eu vou mostrar que posição chegou o carro da equipe do André Negrão. Mas vamos conferir antes como terminou a GTE Pro, né? GTE Pro, que tivemos mais um brasileiro aí no pódio, né? Mas em segundo lugar, com Daniel Serra. Você já está vendo aí, você que está no YouTube está vendo aí em destaque o nome do Daniel Serra. Mas quem venceu a prova foi a Aston Martin 71, tripulada por Alex Lynn, que compete na Fórmula E, o Maxime Martin e o Harry Ticknell. Segundo lugar ficou a AF Corse, que é uma Ferrari, do James Calado, do Alessandro Pierguidi e o Daniel Serra, o carro número 51. Na terceira posição, na Pro, ficou o Aston Martin 95, do Max Sorizin, do Nick Tim e do Richard Westbrook. E para fechar aqui as classes, né, vamos para a GTE AM, vitória da TF Sports, do número 90, tripulado por Jonathan Adam, Charlie Eastwood e o Salih Yulush, né, que é um turco, esse piloto aí, o Salih Yulush. Em segundo lugar ficou o Dempsey Proton Race, que é um Porsche do número 77, tripulado por Matt Campbell, Ricardo Pera e Christian Reed. Em terceiro lugar ficou a F-Corse Ferrari número 83 de Emmanuel Collard, Nikias Nielsen e François Perrodo. E os brasileiros, vamos conferir aqui como chegaram os brasileiros. Já falei ali na página anterior do André Negrão, ele chegou em quarto lugar na classe LMP2, oitavo no geral, né? E com a Signatec Alpine Elf, né? O protótipo número 36. Além do André Negrão, Thomas Laurent e o Pierre Regis, os outros dois franceses que dividiram aí o protótipo número 36, então aí a posição de chegada do André Negrão. Aí os outros pilotos brasileiros estiveram na GTE AM. Então tivemos aí o Oswaldo Negri na equipe Lusic Racing, o Augusto Farvus, né? Ó, o Oswaldo Negri chegou na GTE AM em oitavo, o Augusto Farvus chegou em nono,
né, com a sua Aston Martin. O Felipe Fraga com a equipe Team Project Porsche, né, terminou em 15º. E o Marcos Gomes não terminou a prova na Ruby Auto Race, também de Ferrari, ficando aí, não terminando a prova, não concluindo a prova, mas ele ficou com a 20ª posição na classe GTE AM. Né? Então foram essas as posições dos brasileiros, e eu volto aqui pro Rogério Costa e Luiz Máximo Morello para falar um pouquinho aí das 24 horas de Le Mans. Antes do Rogério responder, Luiz Máximo Morello, quantas 24 horas de Le Mans você já assistiu na vida? Fora o filme. Fora o filme. Muitas, viu? Muitas aí. E começou a ser televisionada aqui. Mas nunca assisti na íntegra, não, viu? Não dá. Nunca. É muita coisa, né? Mas assim, principalmente depois que a Fox TV começou a transmitir, né? Eu passei a acompanhar por eles aí. Geralmente eles mostram as primeiras horas na largada, né? E depois no dia seguinte, acho que as 2 horas finais aí. 1h30. 1h30 final aí, no máximo 2 aí, que eu acabei vendo, né? Mas acompanhei muitas também através das revistas, né? Que nem a Fórmula 1, antes de ser televisionado para o Brasil, eu acompanhava através da revista 4 Rodas, Auto Esporte, o Estado de São Paulo, que fazia muitas coberturas, né? Mesmo sem brasileiros aí, e também a nossa falecida Gazeta Esportiva Ilustrada. Certo? Era por aí. Agora, Luiz Márcio, você lembra como era a largada antigamente? Os caras corriam pra dentro, abriu a porta do carro, corria, a largada era, né? Era diferente. Exatamente, né? O cara tinha que ser bom pra dar um pique, né? Dar um pique antes. Além de ter 24 horas pela frente, você tinha que dar um pique pra começar a correr. Exatamente, né? E tomar cuidado pra não bater em ninguém também a hora que você largava, né? Ficava tudo umas fileiras assim de carro, barato. Fala, Rogério Costa. Olha, ouvir isso aí do Máximo é muito bacana, porque o charme de Le Mans é nostálgico, né? É bem contagiante, né? E essa época que vocês estão comentando, como é que era a largada, era a época romântica de Le Mans. Né? Le Mans, para mim, é a corrida talvez mais importante do calendário mundial, na minha opinião. Junto com Indianápolis e Mônaco, sem dúvida, mas Le Mans ela tem algo mais. Um grauzinho acima, né? Um grauzinho acima. Você falou tudo. Olha, e a corrida em si, se você for analisar friamente aí, os brasileiros foram muito bem. Com todos os problemas que teve, foram muito bem. Se eu fosse um piloto profissional, certamente eu queria competir às 24 horas de Le Mans. Deve ser... Principalmente quem disputa Stock Car, né? Que os carros são praticamente semelhantes, né? Então da classe GT. Melhor do que uns pilotos de forma ir para lá. E uma pena que assim, com o tempo também foi mudando, porque hoje você não tem mais a Audi, né? Você quer ver reduziu as equipes também, né? A Porsche não está participando mais. Eu acho que é isso que é triste, né? Para se ter uma ideia, o Peter Sauber, ele é um dos grandes vencedores de Le Mans, né? Todo mundo mesmo? Sabe? Todo mundo só conhece a carreira dele na Fórmula 1. Né? Na Fórmula 1. Mas ele é vencedor. Ele recebeu os carros oficiais da Mercedes para disputar as 24 horas. Nossa, e é muito bem legal lembrado. Isso, né? E a corrida em si, os protótipos, a Aston Martin dominou a categoria GT, né? Ganhou a Pro e ganhou a AM também. Tem um filme que saiu aí, o Ford versus Ferrari, conta a história lá do Henry Ford em Le Mans lá. Mais um filme indicado para assistir. Exatamente. E principalmente esse carro histórico da Ford, né? O GT500, né? O Shelby, né? Agora,
Agora fantástico. Vou falar um pouquinho a minha questão das 24 horas de Le Mans. Eu lembro de ter assistido a primeira vez uma prova de Le Mans na televisão, claro, em flashes, não a corrida inteira. Acho que ninguém nunca transmitiu a corrida inteira na TV, nem na TV fechada, nem na aberta. Mas eu lembro das coberturas da Band nos anos 90, das 24 horas de Le Mans, era bem legal e eu comecei a assistir naquela época, lá nos anos 90. Depois passou aí por alguns canais de TV fechada e hoje a Fox faz realmente uma ótima cobertura. Não consegui ver a largada por causa de outros compromissos, mas eu vi à noite, assisti à noite, porque antes da prova da NASCAR ficou lá 40... O nosso companheiro Thiago Alves, aliás, deixa eu mandar um abraço pro Thiago Alves. Hoje, esse final de semana ele trabalhou, mas deve ter trabalhado realizado. Ele e o Rodrigo Matar, viu? Estão assim, cansados, dormindo, sonhando com os anjos e com os ruídos dos motores lá de Le Mans. Os caras trabalharam, viu? Porque eles trabalharam de manhã, ontem, à noite, fizeram a prova da NASCAR, os dois, e depois hoje de manhã estavam de novo lá para a chegada. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Acho que eu vi poucas vezes a parte noturna das 24 horas de Le Mans. E dessa vez eu prestei atenção. Cara, é uma emoção você pegar aquela câmera on-board à noite, naquela reta interminável, aquela velocidade. Cara, o que é aquilo? Não, o que é aquilo? O que é aquilo? É emocionante, é uma adrenalina que não tem explicação. Imagina pro piloto. Uns 3 anos atrás eu assisti a noite inteira, as 24 horas de Le Mans, no site oficial deles, né? Eu não falo francês, não entendo nada, mas fiquei ligado assistindo. Foi muito legal, viu? Muito legal. Agora, aquelas panorâmicas aqui, a hora que as câmeras dá aquelas panorâmicas aí, você vê as luzes do automóvel passando, depois pega a traseira dos carros, aquelas luzes vermelhas, né, para sinalizar. É lindo demais, viu? Não, é maravilhoso, né? Agora, Rogério, falar um pouquinho da prova em si. Ou você tirou o chapéu mesmo pro japonês, o Nakajima? É assim, um cara que é tricampeão de Le Mans com a Toyota. Andar o que ele andou nas últimas 4 horas, porque ele que finalizou a prova, né? Se manteve ali na frente ali, teve uma tocada muito, muito boa, né? No final. Lógico que deram aquela, vamos se dizer, aquela sorte de campeão, né? Porque quando o carro 7 teve problema no turbo compressor, tiveram que trocar o turbo. Imagina, tiveram que trocar o turbo do carro. A parte de trabalho mecânico das 24 horas de Le Mans é coisa de outro mundo. Não tem explicação, não tem o que falar. Como é que você vai falar um negócio daquele? Você olha pro carro e fala, não, eles não vão voltar pra prova. Eles conseguem. Os caras voltaram e chegaram em terceiro. Olha a tocada dos caras. Isso. Então, assim. Não, e o japonês aí, o Nakajima. Exatamente, ele venceu com 6 voltas de vantagem, né? 6 voltas de vantagem. 6 voltas de vantagem, né? Agora também o Bruno Senna também foi fantástico, meu. Foi. O pódio em Le Mans pela primeira vez e acabou igualando a José Carlos Passe em 1973, Raul Boesio em 1991 e Lucas de Graça em 2014, com o melhor resultado de um piloto brasileiro em Le Mans. Sim. E é verdade. E assim, o que ele andou muito bem, aproveitou bem essa questão de assumir a segunda posição e conseguiram se manter ali o trio da Rebellion, né? E que aquele comentário, né? Se vai ser a última prova, já estão falando que talvez disputem a próxima. Agora a gente não sabe, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas em você vê, o filho, para quem não se lembra das nostalgias da Fórmula 1, o Nakajima aí é o filho, tá? O filho do Satoru Nakajima, aquele mesmo que correu na Lotus. De Ayrton Senna na Lotus. O piloto protegido do grande Honda, né? Então, assim,
O cara andou bastante, o Máximo deu até, falou vários os títulos dele, né? Ele é um bom piloto, sim. E ganhou Le Mans, gente. Ganhou Le Mans, entrou pra história. 3 vezes tricampeão. E leva o troféu definitivo, né, Máximo? É assim, ganhou 3 tricampeão, leva o troféu definitivo. A equipe levou também, né? Exatamente, né? E lembrando que o favorito, quem que era nesse circuito de La Sarthe, era o Toyota 7 de Kamui Kobayashi, José Maria Lopes e Mike Conway. Eles liberaram treino livre, anotaram dominaram a prova. Position, né? Só que na hora do dominaram a prova. Então, mas é o seguinte, eles deram azar, porque eles estavam dominando a prova. Aí o Exatamente. compressor eles estavam dominando a prova, eles tiveram um problema mecânico. Deixou na mão. Mas assim, é aquele negócio, em carros de corrida, o si, ele não vale nada, né? Ainda mais o que vale é a bandeirada. Ainda mais em 24 horas de Le Mans, que tem o elemento resistência, né? Exatamente, resistência, estratégia, né? Poupar equipamento, conduzir da melhor forma. O piloto ele tem que ser rápido e ao mesmo tempo cauteloso. Tem que uma ser pilotagem rápido, defensiva, saber atacar, tudo. Atacar, né? Exatamente. E passar os retardatários, né? Porque o protótipo ele é muito mais rápido que o carro da GT. A negociação é fundamental. Fundamental. E eles foram fantásticos nesse ponto. Saber andar no tráfego é uma questão, uma habilidade para. E ele soube, né? É uma habilidade. Então, assim. Viu? Então, Paulo, só para concluir aí do Nakajima, a gente vai falar o quê? O cara é tricampeão, pô. Agora, eu não queria que a Rebellion saísse assim. E eu torci muito. Não. Falei, poxa, podia dar uns azares lá na Toyota, né? Um azar maior e a Rebellion, com qualquer um dos 2 carros, né? Conseguisse essa vitória. Mas porque de repente, talvez se tivesse havido uma vitória, talvez haveria repensasse, né? Essa posição. E ficou. Mas viu, Paulo? Diga. Eu penso um pouquinho diferente pelo seguinte, porque a superioridade da Toyota é tão grande. É difícil, né? Que o segundo lugar foi uma verdadeira vitória para eles. Sim. Exatamente. Não, com foi uma vitória. Não, com certeza. Pensando nesse ponto de vista, não resta dúvida, né? Mas assim, claro. Ia ser história. Já pensou? A equipe anuncia que vai terminar e vai lá e vence as 24 horas de Le Mans, ia virar história. Nossa senhora, ia ser o máximo. Né? O máximo da glória, né? Porque... Com certeza. Mas realmente, contra a Toyota, só se acontecesse algo catastrófico lá. Deu, né? Quer dizer... Porque a gente também tem que enaltecer o trabalho da Toyota, né? A Toyota chegar ao que chegou, né? Os caras perderam em 2017, né? Eles perderam na última volta, no último minuto, né? A corrida, da forma como foi. E hoje são praticamente imbatíveis em Le Mans, né? Não só em Le Mans, mas todo o circuito, toda a temporada, né? Toda a temporada da WEC, né? Exatamente, né? A Toyota só não deu sorte na Fórmula 1. Bom, e aí fica também a expectativa para o futuro do Bruno Senna, né? Porque o Bruno Senna se encaixou bem aí no WEC, né? Sim. Seria muito bom que ele conseguisse, com a saída da Rebellion, ele conseguisse uma outra vaga e conseguisse seguir. Eu até achei que o Di Grassi, quando a Audi estava saindo, né? Eu achei que ele fosse continuar, mas ele resolveu investir e ficar só com a Fórmula E. Mas também seria um outro brasileiro importante, né? Se tivesse conseguido seguir lá no WEC, teria sido uma boa pro Di Grassi. Sim, ali. Que é uma pena a Audi, a Porsche, Mercedes, né? E a Ford também, né? Tá ali. Nossa, ia ser muito legal, né? Pois é. Mas vamos ver, o ano que vem também promete muitas mudanças aí no WEC. Vem aí o hipercarro, né? Que eles estão falando. A LMP1 e a LMP2 vão passar por uma reformulação
né? Então 2021 vai ter uma mudança aí bem grande e parece que algumas montadoras podem retornar aí ao Mundial de Endurance. Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara, Pé, tomara. Vai melhorar muito, né? Pois é. A corrida já foi sensacional. Você imagina com todas essas montadoras juntas aí, o que vai ter de competitividade, né? Alguma coisa a falar sobre o resultado do Daniel Serra, que o F-Course dele estava liderando ainda na parte noturna, estava na frente. Eu lembro que o companheiro, o carro co-irmão aí da F-Course teve um problema aí no meio da madrugada, mas o Daniel Serra, a tripulação do Daniel Serra estava muito afiada ali na primeira posição. Aí de manhã, teve a troca aí de posições, a Aston Martin acabou assumindo a liderança. Por pouco aí o Daniel Serra não vence mais uma vez as 24 horas de Le Mans. Mas eles tiveram alguns problemas, né, no meio da prova, e nessa substituição aí a Aston Martin foi perfeita, né? Ganhou o tempo necessário e passou e conseguiu administrar bem até o final, né? Eu acho que a equipe do Daniel Serra perdeu só... Teve ainda vamos dizer, um aspecto aí de azar, porque eles estavam para fazer um último reabastecimento, isso eu digo no final da prova. Eles estavam para fazer o último reabastecimento, aí teve aqueles 2 acidentes, né, na última hora. Primeiro teve um que só ficou a amarela ali no setor, né? E logo depois teve um segundo acidente em outro setor, e aí entrou o safety car. Um pouquinho antes, já estava, na verdade, a F-Corse já estava preparada para entrar nos boxes e fazer o último reabastecimento, né? Detalhes, né? Detalhes, né? E aí, exato. como entrou o parece que ela precisou trocar um freio também e perdeu uma volta, né? Aí como entrou o safety car, eles tinham conseguido diminuir 2 minutos por causa já do setor em amarela, bandeira amarela do primeiro acidente, né? E aí eles tinham diminuído de 4 minutos para 2 minutos. Se eles tivessem conseguido entrar antes da entrada do safety car, com certeza ele ia retornar atrás e ia brigar pela vitória com a Aston Martin. Mas como o fator sorte não favoreceu, não foi pro lado da F-Force, então não conseguiram, mas ficaram aí com um honroso e belo segundo lugar. Belo segundo lugar. Que nem o Aston Martin também lá de Augusto Farfus também, né? Ele liderou por 16 horas, né? 16 horas. Depois teve um problema na suspensão e ele perdeu muitos tempos lá e terminou apenas em 8º, né? Uma pena. Sim, uma pena. Tava muito bem. Exatamente. Pois é. Mais alguma coisa para falar das 24 horas de Le Mans? Agora só ano que vem, gente. Só ano que vem. Então vamos aguardar a próxima. Vamos aguardar a próxima. Com certeza. Olha, antes da gente passar para o assunto da NASCAR, deixa eu novamente reforçar aqui as perguntas. Queremos saber a sua opinião. Pode ir lá no chat do YouTube e mandar a sua opinião. Quero saber de você que está nos assistindo. Se no GP da Rússia você acredita que o Lewis Hamilton chegará ao recorde de vitórias na Fórmula 1 de Michael Schumacher. Sim ou não? Manda lá a sua opinião, queremos saber. Tudo indica que sim, né? Mas será? Será que vai acontecer mesmo? Rogério Costa só fala, não sei porquê. Qual piloto vem chamando mais atenção nessa temporada da Fórmula 2? É a nossa enquete. Essa é até difícil, hein? E tem aí as opções. Concordo, viu, Rogério? Eu tô aqui entre é difícil, hein? 2, 3 pilotos, viu? Mas vamos lá. Felipe Drugovich, o brasileiro. Mick Schumacher, o alemão. Robert Schwartzman, o russo. O Callum Ilott, o inglês. E o Yuki Tsunoda, o japonês. E sabe que é um legal, Pé? Você viu que é personalidades diferentes. Sim, com certeza. Isso que tá legal. Uhum. E agora vamos para... Daqui a pouco vocês respondem, tá? Daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro de NASCAR. A NASCAR que chegou em Bristol e fechou a primeira fase dos playoffs, e a vitória ficou com Kevin Harvick. Antes do Rogério Costa e o Luiz Máximo falarem um pouquinho aí da prova da NASCAR, vamos ver como foi a chegada aí da prova em Bristol. O Coliseu da NASCAR, como é conhecida, né? Tivemos presença de público, mas um público bem reduzido. E aí a classificação
final para você conferir, ó. Kevin Harvick ficou com a vitória, o Kyle Busch que deu um calorzinho no final da prova. Pensei que o Kyle Busch ia sair da seca de vitórias, mas não foi dessa vez. Ficou em segundo lugar o Kyle Busch. Eric Jones terminou em terceiro. O Tyler Reddick terminou em quarto. A Ricky Almirola terminou em quinto. Clint Bowyer em sexto. Chase Elliott em sétimo. Chris Buescher foi o oitavo. O Ryan Preece terminou em nono. E o Michael McDowell terminou em 10º lugar. Acho que só até o Clint Bowyer ficaram na mesma volta, viu? O resto tomou uma volta aí, pelo menos um mínimo de uma volta. Porque Bristol é 800 metros, né? É um circuito rápido, oval, né? é um circuito oval bem pequeno, conhecido como Coliseu, né? Não à toa. Então, praticamente um estádio de futebol que corre carros da NASCAR, né? Então, ficou... Por isso que é natural que haja muitos retardatários e muitos pilotos perdem uma volta em relação ao líder. Mas o Kevin Harvick... um outro desafio, né? É uma pista bem desafiadora. Agora o Kevin Harvick liderou aí com autoridade no final, que ele teve que lutar aí com o Kyle Busch, que chegou a assumir a liderança, mas depois o Kevin Harvick retomou aí a liderança. E os playoffs? Terminamos aí a primeira fase. Como que ficaram os playoffs? Esses 10 aí que você está vendo na tela estão classificados aí para a próxima fase. São eles o Kevin Harvick, o Denny Hamlin, o Brad Keselowski, o Joey Logano, o Chase Elliott, o Martin Truex Jr., o Alex Bowman, o Austin Dillon, o Aric Almirola, o Kyle Busch e vamos até o 12º, né? O 12º, foi o Clint Bowyer e o Kurt Busch. O Kurt Busch pegou aí a última vaga dos playoffs. Os eliminados, o Colin Custer ficou na 13ª posição, o William Byron ficou em 14º, o Matt DiBenedetto ficou em 15º e o Ryan Blaney em 16º. Não houve mudanças em relação à etapa anterior. Já eram esses 4 que estavam aí na berlinda, né? Vamos dizer assim, e acabaram ficando, realmente não conseguiram a classificação. Nessa tela aí você vê como que ficou, né, dos 16 e o quadro dos 12. Vamos para mais uma sequência de 3 provas. A próxima etapa será em Las Vegas, no próximo domingo, às 8 da noite. E aí eles vão de novo aí para a primeira corrida da sequência de 3. Desses 12, vão sobrar 8. Né? Aí, depois dos 8, mais 3 provas. E aí ficam 4 para disputar apenas a última etapa em Phoenix, os 4 pilotos que vão brigar pelo título da NASCAR 2020. Senhores, e quem para Kevin Harvick? Hein, Luiz Máximo Morello? Quem para Kevin Harvick? Luiz, não estamos te ouvindo. Tira o mute aí do microfone, Luiz. Ele tá falando e não... Tá mudo. Tá mudo, tá seu... mudo. Tá agora mudo. sim. Agora sim. Repita. Não, rebobina a fita e dá um play de novo. Aí, tá ok? Tá ok. Então, é que nessa corrida aí de sábado, aí 2 pilotos que não estão no playoffs aí, o Eric Jones e o Tyler Reddick, né? O Reddick chegaram na terceira e na 4ª posição, né? Então, junto com a Aric Almirola, eles completaram os 5 primeiros. Ou seja, agora quem vai parar o Harvick, eu acho muito difícil, viu, o PA? Porque o homem agora, nesses playoffs aí, ele resolveu pisar tudo que tem direito, viu? Meu amigo, eu acho, viu, Paulo, que só uma tragédia. Só se quebrar. É que na NASCAR você sabe que o domínio nas provas não quer dizer nada. Tudo vai ser decidido lá em Phoenix. Se o Kevin Harvick chegar na última prova, na liderança, com pontos, não sei o que lá, e tem um problema em Phoenix, e os outros 3 ganhar a corrida, já era. E o que foi legal também foi o duelo, né, interno lá, o Kevin Harvick e o Kyle Busch, né, que ficaram se alternando na liderança durante praticamente toda a prova, né?
Na verdade a disputa entre os dois foi mais pro final, né? A prova em si, ela seguiu muito tempo com bandeira verde, poucas bandeiras amarelas, né? E o Kevin Harvick conseguiu até exercer um certo domínio. A Penske também começou muito bem, mas depois no desenrolar da prova foi ficando para trás. Primeiro o Brad Keselowski, depois o Joey Logano, tomaram voltas, perderam o desempenho. Não sei o que acontece em certas etapas da NASCAR com os carros da Penske, da equipe Penske. Os dois pilotos, tanto o Brad Keselowski quanto o Joey Logano, vão ficando para trás, perdem ritmo. É algo que o pessoal Logano ficou em 11º lugar, pô, tá louco. Sim, e ele chegou a ficar em 3º lugar em boa parte da prova, né? O Brad Keselowski também chegou a liderar a prova, inclusive. Então, realmente, não dá para entender o que se passa com a Penske, né? Eu já venho falando isso até em alguns programas. Eles perdem muito ritmo de uma certa parte da prova para o final. E desaparecem, simplesmente desaparecem. Com o Kevin Harvick é ao contrário. Ele sempre é meio sumido no início da corrida e no final ele aparece. Por isso que ele é apelidado da raposa, né? De raposa. A raposa da NASCAR, porque é o cara de chegada, né? É o fundista, o famoso fundista. Chega na hora que tem que chegar, né? E aparece na primeira posição no momento certo. É isso. O Kevin Harvick... Aí no final, Kevin Harvick e Kyle Busch deram uma aula de pilotagem os dois. Diga-se de passagem. Sim? Exatamente, né? O Keselowski aí, o Brad aí, ele só foi bem na largada, né? Exatamente. E o Logano ficou em 3º, conforme você falou. Mas depois o Harvick conseguiu passar e ficar com a liderança aí. E só falando um pouquinho da aula de pilotagem aí do Kyle Busch e do Kevin Harvick, porque foi assim uma aula de pilotagem em oval, usando os retardatários, o vácuo dos carros dos retardatários. Uma hora o Kyle Busch ia por cima e tentava pegar o vácuo de um carro que estava mais à frente, ou vice-versa. Foi realmente uma disputa bonita de se ver. Não foi das mais apertadas, mas foi uma disputa muito legal de ver. E o Kyle Busch chegou a liderar por algumas voltas nessa questão de uso do vácuo, tudo. Ele chegou a uma hora... O Kevin Harvick ficou preso num retardatário, ele conseguiu passar por baixo, né? O retardatário aí que você está falando, nas 10 voltas aí, foi o Logano que atrapalhou ele, né? E aí isso. Aí depois essa questão com o Logano foi o seguinte: o Kyle Busch estava tentando empurrar o Logano e aí nessa acabou o Kevin Harvick se aproveitando e retomando a liderança e ficando com a vitória. O Kyle Busch ainda tentou, mas não conseguiu não. Kevin Harvick cravou lá mais uma vitória, a 9ª vitória. Eu acho que fazia muito tempo que um piloto não chegava a 10 vitórias numa temporada, e o Kevin Harvick não está só próximo de chegar a 10 vitórias, como também está muito próximo de superar e ir mais além, com o carro que tem nas mãos, né, Rogério Costa? Sim, sem dúvida. O que ele fez ontem na prova é um cara que ele tem uma estratégia definida, poupa bem o carro, mas não deixa o líder distanciar para que ele possa ter condições no meio da prova. Tal. É estrategista. E anda bem, né? Quando tem que andar, ele anda. Então, assim, eu acho muito difícil bater essa dupla aí, né? Com certeza. Eu confesso que eu torci muito pelo Kyle Busch ontem. Torci mesmo, de verdade. Um piloto que é atual campeão da NASCAR, ficar nessa sede de vitórias. A última vitória dele foi justamente na última etapa da temporada passada. Então ele já tá aí, agora não lembro a quantidade de meses, mas muitos meses aí sem vencer. Verdade. Mas muita gente torce contra o Kyle Busch, viu? Muita gente fica, né, na hora das corridas da NASCAR, fica lá, 18 no muro, hashtag 18 no muro, buchinho no muro. O pessoal, a galera não gosta dele, então, não. Torcendo por um Big One, né? Ah, bom, a torcida por Big One é sempre natural. Falando em Big One, né, nós vamos ter Talladega no próximo stint aí dos playoffs, porque vai ser Las Vegas, que é um circuito oval rápido, vem Talladega, e depois o Roval de Charlotte, né? Não vai ser no oval, vai ser o Roval, né? Que é um misto de circuito misto com oval.
E Talladega é uma incógnita sempre, né? Como em qualquer super speedway, né? Como Daytona também. Então pode mexer aí na classificação aí dos playoffs. É uma corrida de muita apreensão, principalmente quem tá ali ali agora do 9º para baixo, né? Vai ser tensa aí essa prova de Talladega, né? Ou quem tá lá na frente também, de repente não consegue ir bem essa corrida de Las Vegas. Para quem tá ali nas primeiras posições, é essencial manter esse ritmo, né? De posições de chegada, chegar ali nas primeiras posições, somar pontos, porque Talladega já é uma prova que é difícil prever. E depois vem Roval de Charlotte, que é outra prova que também costuma ser mais acidentada, tudo. Então essas provas acidentadas como Talladega, que um Big One, você pode ser varrido por um Big One, ou Roval de Charlotte. Então a galera que tá ali nas 4, 5 primeiras posições precisa se garantir aí para a próxima fase, ou fazer pelo menos a pontuação, ou se possível até a vitória, para garantir aí a passagem para a terceira fase dos playoffs. Querem falar mais alguma coisa aí da NASCAR? Alguém ficou torcendo aí pelo Kyle Busch ou só eu que torci sozinho? Mas eu já até imaginei por que ele não ganhou a corrida, né? Não tem nada a ver, nada a ver. Isso aí... Pra falar a verdade, o piloto que eu torço aí na NASCAR aí, ele não tá nada bem, que é o Joey Logano, viu? Eu sou fã dele, mas ultimamente tá difícil torcer por ele, viu? Só esclarecer, eu não torço pro Kyle Busch, tá? Só torci pra ele nessa prova, pela maré de azar que ele vem tendo ao longo da temporada, por ser um piloto campeão, atual campeão da NASCAR, e pela disputa que ele estava tendo com o Kevin Harvick, que o Kevin Harvick tá, né, tendo muitas vitórias na temporada. Eu falei, poxa, acho que seria uma boa prova pro Buchinho levar essa. Dar uma mudada, né? Exato, então foi por esse aspecto, mas não torço. Mas eu particularmente esse ano eu tô torcendo pro Kevin Harvick. Eu acho que o Kevin Harvick é o favoritaço, né, Rogério? Eu tô torcendo pelo seguinte, Paulo, o cara ganhou 9 corridas, gente. Ganhar 9 corridas na NASCAR, o nível de competitividade que ali no mínimo 10 equipes com o mesmo carro, disputando ali, pau a pau ali, fantástico. E ele tá na melhor forma, né? Vamos dizer assim, né? O Kevin Harvick tá no melhor momento. Você falou das corridas, principais corridas. Nós esquecemos que em relação à NASCAR, Daytona, né? É o grande... Sim. Inclusive já foi até tema de filme, né? Dias de Trovão lá com o Tom Cruise, né? Daytona é o evento do ano deles, né? Da NASCAR, né? É coisa maravilhosa, né? Os carros ali andando naquela velocidade, empurrando o outro. A NASCAR também é diferente, né? Com certeza. Eu acho a NASCAR especial. E Daytona é especial também. É especial. Daytona poderíamos colocar ela como a 4ª prova das mais tradicionais aí do calendário. Olha, eu ia te falar isso, viu, Paulo? Você tirou as palavras da minha boca. Exatamente. Eu acho Daytona uma das 4. Circuitos, tem muitas pistas na NASCAR que é espetacular. Martinsville, Homestead, Talladega, Charlotte, Darlington. Pô, se for para ficar enumerando aqui, eu acho que eu tomo conta do programa. Viu? Mas assim, mas o evento em si da NASCAR, quando se fala de NASCAR, o pessoal vai falar de Daytona. Já é direto. Não, e a pista de Daytona, né? Eu já tive na NASCAR quando eu tive nos Estados Unidos, na época da Globo. É espetacular, rapaz. É espetacular, você vai lá, você assiste, tem aquelas feirinhas lá, você compra o boneco dos pilotos, o carro dos pilotos, um monte de barraca. Não é só a corrida em si, não. O americano, ele sabe fazer o evento. Não adianta. Exatamente. O americano sabe promover. Promoção dos americanos é absurdo. Qualquer prova de automobilismo dos Estados Unidos, política não existe nenhuma. Existe muita estratégia de marketing, sabe? Vende muito mesmo. Verdadeira razão. Espetacular, é sensacional tudo, pô.
Queria pegar aqueles churrascos lá fora, lá, viu? Churrasquinho de hambúrguer. Aqueles churrascos lá, meu. Churrasquinho de Tem hambúrguer. parte lá que os caras vendem aquelas coisas antigas, aqueles modelos de carro antigo. Bom, aí esse é caro, hein? Se Deus quiser, Os bottoms. se Deus quiser, se não for trabalhando na área, que aí seria muito legal, mas se um dia eu for aos Estados Unidos, quero ver Indianápolis e Daytona. Essas aí estão no... Essas são... Essas É verdade, são os calendários. Estão na meta, na minha meta pessoal, para assistir, com certeza. Mais alguma coisa para falar de NASCAR ou vamos responder as perguntas, a opinião e a enquete? Eu não vou responder nada, hoje é vocês que vão responder. Ah, você não vai responder? Não. Não, porque... Por causa de um certo comentarista aqui que depois fica, ó, na minha orelha. Vamos às perguntas, vai. Vamos lá, Márcio. Então vamos. Hamilton garante o número do recorde lá no próximo domingo, no GP da Rússia. Rogério Costa, você. Se errar, vou cobrar de você. Como você falou que você não vai falar, então o Hamilton vai bater. Bom, aí a opção é sua, não é minha. Não, mas é assim, pelo que tá... O que configura a temporada, o carro da Mercedes, o Hamilton, enfim, e nessa luta que o Hamilton tá em relação à questão do racismo, né, que ele tá fazendo um trabalho que, na minha opinião, brilhante. A partir do momento que ele começou a pensar em corrida, pensar na corrida, e aí sim aonde ele vai bater no racismo, né, que é vencendo as corridas, né, mostrando que o negro também é um ser humano. Sim. Né, eu acho que dificilmente o Hamilton não deve igualar. Ele é o favoritismo para a prova da Rússia. Uhum. Né, mas é aquele negócio. Se não acontecer nenhum contratempo como foi o da Itália, eu acho que dificilmente tiram a vitória dele, só se o Bottas fazer um milagre e largar na frente, né? A questão é essa mesmo, Rogério. Você disse tudo. Só um contratempo tira a vitória do Hamilton na Rússia. E em cima do que você falou ainda sobre o Hamilton, eu acho que o esportista, o personagem, essa entrega do Hamilton para uma busca de igualdade, cara, tem que tirar o chapéu. As pessoas... Não, ele é diferente. Alguns até tem gente que reclama da postura dele, que algumas pessoas eu vi, a gente pôs uma matéria, aliás, uma excelente matéria da opinativa da Carol Salles, uma coluna que ela fez sobre o protesto do Hamilton, de até meio que bater de frente com as regras da FIA, né, mas de subir ao pódio com a camisa. Tá certo, acho que tem que ter justiça mesmo, tem que ser... Não cabe mais no mundo de hoje tanto preconceito, no fim das contas é uma besteira, né? Essa questão as pessoas são iguais, não existe diferença, né? E o Hamilton tá levantando essa bandeira com maestria, é isso que a gente espera. É verdade mesmo. E ele ganhando corridas, ele tá fazendo o papel dele. Exatamente, ele tá cumprindo o papel dele como esportista e como... uma figura pública da importância que ele é, colocando o ponto de vista dele e mostrando para o mundo. Temos que fazer, porque as coisas estão acontecendo, os absurdos acontecem, né? E não deveriam estar mais acontecendo pelo nível que a humanidade já... A gente acha que amadureceu, né? Mas a gente vê nesses casos... A gente vê nesses casos que não amadureceu. Nós estamos regredindo. A verdade é essa. E eu ia falar até que a Carol Salles fez essa coluna excelente, muito bem clara. E teve gente comentando, assim, claro, cada um tem sua opinião, mas eu não acho que o Hamilton esteja exagerando, não. Acho que ele está fazendo um bem, chamando a atenção da humanidade. E continue assim. Tem que fazer, e as outras categorias dos Estados Unidos também já tomaram à frente também. A própria NASCAR não admite mais aquela bandeira do Estado Confederado lá. Exato. Do Exército e vou te falar... Porque os caras sempre foram a favor da escravatura e sempre a favor do racismo lá. Da Ku Klux Klan. Ela é do Exército Confederado e é a bandeira oficial também da Ku Klux Klan. Então a NASCAR proibiu. Nos eventos dela, essa bandeira não entra mais. E o Bubba Wallace posso fazer uma pergunta, Paulo e Máximo? Principalmente ao Máximo. Tá? Máximo,
nos anos 80, quando nós tínhamos a corrida na África do Sul, será que o Hamilton entrava lá? Eu acredito que não, né? Porque uma vez eu fui lá, sabe em que ano? Em 1983, porque o meu amigo Jack Black, que foi sonoplasta do Faustão muito tempo, já falecido, a África do Sul não deu visto de entrada para ele. E eu estava também no SBT e era do Sistema Globo de Rádio. Tive que embarcar rapidinho para lá. Foi quando o Piquet conquistou o segundo título. Numa corrida que foi ao sábado. Então, você imagina o Hamilton chegando com um carro negro, com a Mercedes negra, a Pantera Negra, né? Nós podemos apelidar esse carro disso aí, a Pantera Negra, vencendo a corrida e ainda botando a camiseta lá. Você imagina como é que ia ser lá o negócio, hein? E eu vou te contar uma coisa, tá? Terminou os treinos lá na quinta-feira, tava eu, o Jorge de Souza e o Gil Ferreira, que era o comentarista da corrida, né? Tava ali no autódromo ali esperando para a van que ia levar a gente pro hotel, né? Aí eu vi uns 8 negros que tava vindo assim, a gente tava esperando, né? Daqui a pouco os caras atravessaram pro outro lado, sabe? Foram para outra calçada. Eu falei, pô, o que houve aí, né? Aí o Jorge de Souza, que era muito mais experiente, falou, não, essa é uma das leis do apartheid aqui na África do Sul. Aonde tem um branco, um negro não pode ficar na mesma calçada que um branco, ele tem que sair fora. Isso eu vi. Gente, coisas que a humanidade... E nós estamos falando desse tipo de situação, né, Paulo? E infelizmente, os americanos, que são os péssimos exemplos, né? Infelizmente são os péssimos exemplos, eles deveriam se lembrar, já que eles falam que o esporte é a base da educação, os maiores esportistas americanos são negros. É só isso que eu tenho para dizer. Acho que tem que mudar mesmo a mentalidade e que bom que nós temos agora um Hamilton aí com a voz ativa e lutando. Verdade. A luta é justa. Né? E não é exagerada, não. Teve lá o Bill Cosby, né, que é um comediante negro. Sim, famosíssimo. Ele foi dono de uma equipe que colocou o Willett Ribes, o primeiro piloto negro a conseguir alinhar um carro por umas 500 milhas de Indianápolis. Perfeito. Bem lembrado, Márcio. Só então finalizando essa questão, eu acho que não é exagero, o Hamilton tem que continuar, tem que seguir mesmo, porque tem muitas pessoas que ainda são preconceituosas, que ainda tratam com diferença, e não é só com negro, mas também com outras classes. Aí, o Alex Albon, aí da Red Bull, ele sofre preconceito quando tem o Grande Prêmio do Japão, que lá o japonês se acha o bambambam de toda a Ásia, né? E acha que os outros países lá é praticamente colônia do Japão, né? Então sofre na pele também o racismo dos asiáticos. Ó. O preconceito, ela realmente está em todos os cantos do mundo, em diferentes gêneros, e tem que acabar mesmo com isso, porque somos todos iguais, somos todos humanos. Exatamente. Acima de tudo. E Paulo, enaltecer também a Mercedes, né? Sim, claro. Por apoiar o Hamilton em tudo nessa questão. Falei desde o primeiro GP, quando houve o anúncio da pintura, né? Da mudança da pintura. E que, por sinal, ficou lindo o carro, hein? Sim, com certeza. Nossa Senhora. Ficou lindo o carro. Só pra gente não fugir aqui do script, então. Sim. Ô, Luiz Máximo, você acha que o Hamilton bate o recorde, não? Iguala o recorde do Schumacher na Rússia? Iguala, com toda certeza ele vai igualar, né? Só se acontecer um desastre no carro 44, né? O dele. Isso. Então... Também acho que só algo muito favorito, inesperado mesmo. Em condições normais, o Hamilton vai igualar o recorde na Rússia. Bom, e agora falando sobre a Fórmula 2, essa questão, não sei se vocês conseguiram pensar bem, mas qual piloto vem chamando mais atenção nessa temporada da Fórmula 2? Felipe Drugovich, o brasileiro, Mick Schumacher, o Robert Schwartzman, o Calum Alou ou o Yuki Tsunoda, o japonês? E aí, senhores? Rogério Costa, quer começar? É complicado, porque é o seguinte, o russo e o brasileiro estavam na ponta, até pelo menos o GP do... Era o Calum Alou e o Schwartzman, que estavam brigando pela liderança. Então, sim, mas ele está se destacando
na mídia esportiva automobilística, era o Drogovic, né? Tava se falando muito dele, pelo menos aqui no Brasil, né? E sem dúvida nenhuma, do Schwartzman, né? Esperava-se muito dele. Mas, entretanto, depois das 2 vitórias seguidas do Mick Schumacher, ainda mais porque é filho do lendário Michael Schumacher, é difícil, viu? Olha, tá muito difícil, viu? Eu acho que inclusive já estão se falando do Mick Schumacher na Fórmula 1 e na Ferrari, né? Acho que na Sauber, na Alfa Romeo. Vai para a Alfa primeiro, já sendo piloto da Ferrari, né? Vou te dizer que tá quase certo. Aquela vaga lá do Giovinazzi tá pra ele, viu? Ou a do Raikkonen. Então, ou a do Raikkonen, né? Mas agora, em termos assim de... Cara, pra mim, o russo. Eu vou no russo, no Schwartzman. Tá. Luiz Máximo Morello. Olha, eu fico com esse paranaense aí de Maringá, que nasceu no ano 2000. Ele só tem 20 anos de idade Perfeito. E ele já foi campeão da Fórmula 2 em 2018, da Euro Fórmula Open também em 2018, e em 2017 ele ficou em 3º lugar na chamada Fórmula 4, né? Ou seja, é ele, o Felipe Drogovic, viu? Esse ano, para mim, ele tá me surpreendendo, viu, Pé? Para mim ele me surpreendeu, primeiro pelo carro que ele tem, né? Que ele não tem o melhor carro do grid, é uma equipe nova, né? O carro da fazer MP, o que ele tá fazendo. Realmente o Felipe Drogovic. Mas é uma disputa muito acirrada. Também a minha decisão estava entre esses dois. Entre o Felipe Drogovic e o Robert Schwartzman. O Robert Schwartzman, o russo, já fez uma temporada espetacular de Fórmula 3 no ano passado, né? Chegou na Fórmula 2 também, já chegou liderando, brigando ali com o Callum Aylot. Ele passou um drama pessoal antes do reinício da temporada, do início da temporada, melhor dizendo. O pai dele acabou falecendo, né? De Covid-19, por sinal. E o moleque conseguiu manter o foco na carreira e tá aí. Acho que tem 3 vitórias na temporada, se eu não estiver enganado, 3 vitórias na Fórmula 2. Chegou à liderança. Agora uma instabilidade, o Mick Schumacher acabou pegando essa liderança. Que o Mick Schumacher até hoje meus olhos não brilharam para assim, as atuações do Mick Schumacher. Eu acho que o Schwartzman, sim, esse me despertou. O que é diferente. Exatamente, onde eu quis chegar, viu, Pé? Acho que... Concordo com você. Para mim, o Schwartzman vem da Rússia, né? Apesar do nome aí, Robert Schwartzman. E é o melhor piloto russo que eu já vi, tá? Exatamente. Eu queria chegar. Não vi nenhum outro russo. Acho que ele tem tudo para fazer um bom papel na Fórmula 1 nos próximos anos. Tomara que dê uma vaga boa para ele e ele consiga dar prosseguimento aí. Acho que entre ele e o brasileiro eu fico um pouquinho pro russo, mas o Drogovic também tá fazendo uma temporada muito especial, tá ali também. Viu, Paulo, você falou tudo. Eu acho que nós temos que ficar de olho nesses 5 nomes. Não estou descartando nem o japonês e muito menos o inglês. A safra inglesa é muito boa. Sim. Vamos falar a verdade. Com esse aumento dessa questão da popularidade e do piloto que é o Lewis Hamilton, isso está tendo reflexos nas bases, né? Nós estamos vendo aí Lando Norris e o Russell. Exato. Né? E ainda tem outros aí que estão subindo. Então eu acho que assim, o automobilismo inglês aí, em termos dos monopostos, vão ter uma superioridade forte aí nesses anos para frente. Agora, o russo e o brasileiro, né? Na minha opinião, aí eu acho que, como você mesmo disse, sem ter o mesmo suporte que o Mick Schumacher tem, e não desmerecendo também o Mick Schumacher, não é isso, mas não quer dizer, como você falou, não foi aquela pessoa que despertou, aqui o que chama mais atenção é o nome,
não o piloto em si, o que é diferente do Schwartzman, o que é diferente o japonês. Você vê que são, o inglês também, são pilotos rápidos, velocidade pura, né? Essa é exatamente. meu modo de ver. E eu acho que é uma também não ajuda muito, né? E eu ia falar que diga aí o Christian Fittipaldi. O filho do Prost, né? Filho do Prost. E o Alesi lá, o filho do Alesi também. Também. Mas o do o do Fittipaldi eu discordo, tá? Porque o Fittipaldi tem uma carreira muito boa nos Estados Unidos. Não teve na Fórmula 1, mas nos Estados Unidos. E, aliás, ele é reconhecido na Fórmula 1 também, pelo que ele fez com a Minardi, né? Então também a gente não pode... exatamente, né? Então, ele e o pai do Franco Morbidelli. Exatamente, né? E esse ano que tá me dando saudade com essa pandemia aí, no ano passado eu consegui acompanhar a GP3, a Fórmula 2, eu escrevia muito para o site da Poliesportiva sobre essas categorias de base, né? Mas esse ano aí, agora que começou a aparecer algumas corridas, algumas tabelas, né? Porque nem calendário os caras soltaram para esse ano. Mas não vamos esquecer desses nomes, não. Esses nomes aí podem ser futuros da Fórmula 1, não tem a menor dúvida. E eu ia falar que é uma boa geração, essa geração da Fórmula 2. Boa geração mesmo. E eu incluiria ali mais um brasileiro, o Sérgio Sete Câmara. Sim. Eu critiquei umas certas decisões do Sete Câmara, acho que 2 programas atrás. Eu acho que para Fórmula 1 o tempo passou. Eu acho, tá? Acho que passou. Ele tá insistindo muito pelo caminho da academia da Red Bull e a Red Bull nem fala no nome dele. E eu acho acho que foi até no programa passado, eu falei, ele perdeu a oportunidade de sentar num bom cockpit da Fórmula Indy. Só se ele tem receio de andar em oval, não sei. Mas a Dale Coyne ofereceu essa vaga que hoje tá com o Santino Ferrucci, que é um carro bom, um carro muito bom, e o patrocinador dele que queria o mercado americano, queria expor a marca no mercado americano, e ele falou, não, quero Fórmula 1. Aí ficou na academia, voltou para a academia da Red Bull, tá tentando correr no Japão, não consegue por causa das restrições de acesso, todos esses problemas ainda da pandemia. E na Fórmula E, que ele fez lá as últimas etapas lá em Berlim, ele não foi tão bem. Eu acho que ele não foi tão bem. Mas ele tava com a Dragon, a equipe lá do Penske lá, né? Que não é tão boa na Fórmula E. Mas você tem que chegar e aparecer bem, você tem que mostrar que você é diferente. E o Sete Câmara não foi tão bem lá. Eu acho que ele fez uma escolha errada aí. Mas tomara que eu esteja enganado. Eu acho que a Fórmula 1, se acontecer qualquer problema agora com qualquer piloto da Fórmula 1, quem vai ser chamado? O Sérgio Sete Câmara? Não. Vai ser o japonês. Não tenha dúvida. Eu vejo o Sete Câmara, como você falou muito bem, vamos se dizer assim, fazendo um comparativo, tá, Paulo, com o Antônio Pisoni na Williams. Tinha um problema, o Antônio Pisoni ia pra pista. É a grande diferença, né? O Antônio Pisoni ia pra pista. Era o cara a ser chamado. Entendeu? Ali na Red Bull, com Helmut Marko ali, eu acho difícil. Muito difícil. É capaz dele tirarem o Gasly da Tauri e botar de volta na Red Bull, rebaixar, pegar o japonês, japonês protegido da Honda, do que pegar o Sete Câmara. Eu acho que na Red Bull, que tem o cockpit garantido, é só o Verstappen, né? E vou te falar uma coisa, era mais fácil eles contratar o Vettel de novo do que pôr o Sete Câmara lá. Eu acho que o Albon vai continuar ano que vem. Tem esse papinho do Pérez pra lá. Não sei. Eu acho que o Pérez tá mais. Difícil. Eu acho que o Pérez tá mais pra fechar hoje com a Haas do que ir pra Red Bull como segundo piloto. Mas existe um interesse, vamos dizer assim, não esportista, mas mais financeira, né? Porque o Sérgio Pérez tem o dinheiro lá do Carlos Slim, né? Não tem todas essas coisas. Então pode ser que ele venha ocupar a segunda vaga. Inclusive eu descobri que o Albon tá lá também na Red Bull, porque o maior investidor da Red Bull, sabe de que nacionalidade é? Malaya. Tailândia.
Tailandês, né? Então, não querendo desmerecer o valor do Alexander Albon, mas teve essa tudo bem, o Gasly não estava bem lá na Red Bull, isso é fato, como o Albon também estava mostrando um bom trabalho na AlphaTauri, mas aí essas coisas que acontecem por trás que não chega tanto ao público, né? Elas também têm um peso na hora de tomar essa decisão. Por isso eu também não acho tão absurdo, por questões financeiras, de repente o Pérez ir lá para ocupar essa segunda vaga da Red Bull. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. De duas, uma, tá? Para mim, o piloto russo lá da AlphaTauri, o Kvyat, não deve seguir ano que vem. Se o Pérez for para a Red Bull, provavelmente o Albon e o Gasly formarão a dupla da AlphaTauri, né? E aí o Tsunoda não sei se entra na equipe. Ou ainda dança um dos dois para entrar o japonês. Agora, o mais natural que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai manter Verstappen e Albon lá na Red Bull. E na AlphaTauri, isso para mim é certo, que o Gasly deve continuar e o segundo carro deve ser do Tsunoda. Isso para mim tá claro que deve acontecer isso. Eu acompanho você, Paulo. E o Sérgio Pérez também está sendo cotado para ir para a McLaren, mas na Fórmula Indy. Mas acho que isso aí ainda não vai rolar. Eu acho que, acho que o Pérez está mais perto de fechar com a Haas, só se a Haas não convencer ele, porque assim, é visando 2022. 2021, esquece. Motor Ferrari é esse motor que está aí, ele não vai conseguir fazer grandes coisas. Não tem muito o que fazer. Mas 2022, eu não acho a Haas uma equipe ruim. Eu acho que ela hoje tem um problema com pilotos. Ela não tem dois bons pilotos. Eu acho que o Pérez iria figurar seria um bom piloto lá para a equipe, para dar uma melhorada Paulo, assim nesse aspecto. Eu concordo com você. Eu acho que o carro da Haas não é inferior o da Alfa Romeo e nem da Williams. Eu não acho. Ali é piloto mesmo. Exatamente. E agora por causa do motor. E agora por causa do motor também, né? Não, sim, mas o carro, em termos de chassi, pontuar, né? Em combinação de chassi e motor, eu não acho que o carro da Haas é tão inferior assim. Pois é. Não, o problema ali é piloto. O Sérgio Pérez ali, com certeza, ele vai conseguir marcar muitos pontos. Não, ele é melhor que os dois ali, não tenho dúvida. Exatamente. Isso eu não tenho dúvida. Agora, eu acho que a Haas, ela tá trabalhando de forma errada, manter esses dois. Ali, na minha opinião, eu acho que o o Fittipaldi já deveria ter uma oportunidade, na minha opinião. Pelo menos já começar por um menino para correr nos treinos da sexta-feira, né? Já fazer umas experiências e soltar ele uma corrida ou outra, na minha opinião, tá? Já que já tá ali. Porque é aquele negócio. Nem vocês estavam comentando lá da Red Bull. A gente conta nos dedos também os pilotos que deram certo, que vieram da AlphaTauri da STR para a principal, que foi o caso do Vettel, né? Você conta nos dedos. É o Vettel, o Ricardo e o Verstappen. O restante nunca deu certo. Nunca deu certo. Pois Eles acabaram com a carreira de vários pilotos, na minha opinião. Olha, se você lembrar, Buemi e esses... Sebastian Bourdais, né? Verdade, Bourdais. O Brandon Hartley, que agora ganhou as 24 horas de Le Mans hoje. Quer dizer, será que o cara é tão ruim assim? Né? Não é possível. Exatamente. O Buemi, depois, esses três que saíram, três nomes que saíram da Red Bull, um foi campeão. Bom, um já tinha sido campeão antes, que é o Bourdais. Já era tetracampeão da Fórmula Indy, da Fórmula Mundial. Ele já foi tetracampeão pra lá. Mas ninguém... Assim, é um pilotaço. Sebastian Bourdais é um piloto reconhecido. Sim? Buemi saiu de lá, foi campeão da Fórmula E. Né? E agora o Brandon Hartley, campeão aí, venceu as 24 horas de Le Mans. Ou seja, com o Buemi! Ou seja... Né? Exatamente, então com o Buemi, só pra você ver. Será que os caras são tão ruins assim, gente? Pois é. Não dá pra acreditar, né? É verdade. Agora você imagina, colocar o Sebastian Loeb lá pra fazer na STR ou na AlphaTauri,
não andar? Você vai matar o maior vencedor de rally da história? Pois é. Senhores, extrapolamos aqui totalmente, viu? Nossa, fomos longe aqui. Poxa, o papo tá tão bom, meu. Puta, o papo tá tão bom que... Fórmula 1 nem estava no nosso roteiro aqui, né? Nem estava aqui no nosso espelho de programa que a gente fala. Nós falamos de piloto, não da categoria. De piloto, da categoria, né? Assim, e pra você ver uma coisa, é que nós estamos falando, o Alesi, por exemplo, na Fórmula 1, foi aquela carreira, tudo, brilhante e tal. Gente, ele correu na Ferrari, correu em vários lá, teve uma vitória só na Fórmula 1, porque quebrou quase todos os carros. Sobrou o Barrichello, chegou em segundo ou terceiro naquela corrida. O Jean Alesi apareceu muito lá em Phoenix. Na Tyrrell. Exato, quando ele deu aquela canseira no Senna. Sim. Foi a única uma das poucas corridas dele que ele brilhou, vamos dizer assim, o Alesi. Não, sim, naquela temporada ele andou bem com a Tyrrell. O problema é que ele fez a escolha errada, né? Ele tinha o contrato da Williams e o contrato da Ferrari. Ele foi pra Ferrari. Preferiu, né? Opção dele. E sorte do Mansell, né? Porque se tivesse fechado com o Alesi, o Mansell teria sido aposentado. Pois é. Bom, já que tem Fórmula 1, estávamos falando de Fórmula 1, tem Fórmula 1 então semana que vem. Vamos dar uma conferida aqui na agenda do próximo final de semana? Então vamos lá, temos o INSA, o Campeonato de Endurance norte-americano, será realizado no próximo final de semana em Mid-Ohio. Eu coloquei aqui no sábado, mas às vezes eles mudam, tá? De sábado para domingo, então... Mas tá aí, lá eu conferi lá no site do INSA, será a prova no sábado, teremos Hélio Castro Neves, Pipo Derani, Felipe Nasser na principal categoria lá na DPPI, que é os protótipos, né? Então eles vão estar em ação aí na pista de Mid-Ohio. No próximo final de semana também teremos o GP da Rússia, domingo, às 10h10 da manhã. O GP da Catalunha da MotoGP, praticamente aí no mesmo horário, às 10 da manhã. E a NASCAR vai fechar o final de semana aí com a corrida no domingo à noite, às 8 horas em Las Vegas, no Las Vegas Motor Speedway, chegando aí a segunda fase dos playoffs. E é isso, meus amigos, nós queimamos aqui... Só coisa boa semana que vem. Queimamos aqui o tempo do programa, o tempo de prova aqui em 23 minutos, mas foi com o maior prazer, viu? Foi mesmo. Gente, foi um prazer mesmo, muito legal. E estar conversando sobre pilotos, Fórmula 1, história, conversar com essa enciclopédia aí do automobilismo, que é o Máximo. Máximo Morello, Luiz Máximo Morello Por isso que eu perguntei na hora lá das 24 horas de Le Mans quantas ele já tinha assistido. Viu? Muitas, com certeza. E hoje, confessando aí pra vocês, obviamente, eu sempre fui um torcedor do Senna, do Ayrton Senna. Fui sempre torcedor de brasileiros, na realidade, né? Uhum. Mas, lógico, o meu ídolo é o Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma. É o meu também. Mas, hoje, sinceramente, por tudo que tá fazendo nas pistas e fora dela, por essa luta de uma questão de igualdade social e racial, hoje eu sou muito fã do Lewis Hamilton. Então, torço muito pro Lewis Hamilton bater todos os recordes. E ele era fã do Ayrton Senna. Não, sim, o piloto dele era o Ayrton Senna. E aquele negócio, né? Como também muita gente não sabe, o piloto do Jean Todt era o Ayrton Senna e não o Michael Schumacher. Exatamente. O piloto que o Jean Todt queria era o Ayrton Senna. E não o Michael Schumacher. Vamos deixar as coisas bem claras. E assim, não desmerecendo o meu Michael Schumacher, tá? É outra lenda e a gente não se discute. Mas eu acho que isso é muito legal, viu, Paulo? A gente sempre enaltecer aqueles que fazem o bem. Uhum. E você vê, o Lewis Hamilton, o auge mental dele melhorou tanto dentro desse ano, porque eu acho que na primeira corrida ele estava muito falando muito do racismo e ele esqueceu da corrida, de ser piloto. A partir da segunda corrida ali que ele viu que ele pôs um pouco a consciência no lugar, ou alguém conversou com ele, não sei, o próprio Toto Wolff deve ter conversado com ele sobre isso, e ele voltou a ser aquilo que nós esperamos que é o quebrador de recordes, vai ser a lenda, né? Aí já se falam que o Max vai quebrar o recorde de todo mundo, só se ele pegar um carro e fazer o que o Hamilton fez, pegou o melhor carro e fez por ser o melhor carro.
Eu acho que vai ser porque difícil. não é qualquer um. Porque o Hamilton já na primeira temporada já brigou pelo título, né? Já brigou pelo título, exatamente. Tava naquela Porque, McLaren. quantos pilotos não tiveram o melhor carro e não foram campeões? E ele só não foi campeão por causa do Alonso. O Alonso aprontou aquelas confusões lá. Né? Exatamente. Né? Quando eles Então, foram companheiros de McLaren, né? Exatamente. Ele ia ser campeão no primeiro ano da Fórmula 1, gente. Primeiro ano dele já ia ser campeão. Entendeu? É aquele negócio. Eu até achava que ele merecia ser campeão aquele ano. Tudo bem que ele teve 2 corridas de maturidade, né? Que ele errou o box lá, ele conseguiu bater na entrada dos boxes, entrando nos boxes, né? Mas eu vou te falar sinceramente, viu? Aquela corrida de 98, eu acho que o Massa não merecia 2008. perder aquele título. 2008. 2008 ele não merecia perder aquele título. Mas a sorte de campeão apareceu pro Hamilton e o Hamilton foi campeão. E se o Hamilton não ganha em 2008, não seria o Hamilton de hoje, né? Não seria. Sinceramente, não seria. Acho que mudaria tudo. Mudaria todo verdade. o fluxo das coisas. E, falando aí da Le Mans, foi uma satisfação realmente ver a corrida de Le Mans, fantástica. E a NASCAR vai pegar fogo, em que pese nosso o Kevin Harvick lá tá voando lá, mas tudo pode acontecer, porque agora o que vale é agora, né? Eu me lembro muito da Stock Cars, né? O pessoal lá, o Kaká aprendeu com aquela derrota pro Luciano Lozar, que estava 70 e poucos pontos na frente, Juliano. E acabou perdendo o título. Ele começou a administrar melhor e na hora do vamos ver ele mostrou quem que ele era. E é por isso que o Kaká ganhou 5 títulos. Ele aprendeu com aquela derrota lá, entendeu? Então assim, isso demonstra que não adianta ganhar todas as corridas na primeira fase, na hora do mata-mata, que é onde vai valer. Bom, vale. Senhores, o papo tá bom, mas precisamos encerrar. Luiz Máximo Morello, muito obrigado. Cobriu aí a ausência aí do Francisco, o Brasil. Aliás, quero deixar um abraço aqui pro Francisco, desejar uma boa recuperação. Ele que estava aí na escala inicial do programa, mas ele teve um problema de saúde, mas ele vai estar ok. Nos próximos domingos ele estará de volta. Ele que é um especialista de NASCAR, né? Francisco Brasil, do Planeta Velocidade, parceiro nosso aqui da Poliesportiva. E o Luiz Máximo cobriu aí a ausência dele, substituiu aí em cima da hora, mas muito obrigado, viu, Luiz Máximo Morello? Te devo uma. Ok, Pia, um abração para você, um abração para o Rogério e um abração para todo ouvinte aí da Poliesportiva. E essa semana eu já preparei aí o Grande Prêmio da Rússia de 2015. Adivinha quem ganhou pro Clássicos da Fórmula 1? Adivinha, Rogério? Quem? Eu acho que deve ter sido... Eu só dou uma dica para você, tá? Lá só deu Mercedes. Não, nem precisa falar. Deve ter sido o Rosberg, deve ter sido alguém nesse sentido. Hamilton. Foi o Hamilton. O maior vencedor dos grandes prêmios da Rússia. Então. Já venceu 4 vezes lá. O cara é fora de série mesmo. É desde 2014 que tem corrida na Rússia, né? De Fórmula 1. E só deu Mercedes lá, só. Pois é. Só uma vez que o Vettel e o Leclerc largaram na pole position, porque o resto também só Mercedes. Todas pole position, melhores voltas, tudo. E o favorito para essa corrida agora é a Ferrari, hein? Ai, foi irônico agora, Rogério Costa. Muito irônico. Boa noite para você também, Rogério Costa. Boa noite a você, Paulo. Boa noite, Máximo. Que prazer, que honra estar aqui conversando com o Máximo, com você, Paulo, e a todos os nossos ouvintes da rádio e os nossos internautas que estão nos assistindo. Muito obrigado aí e uma boa noite a todos e até a próxima. E amanhã nós teremos a nossa Jornada do Vôlei Debate. Não perca às 9h30 da noite. Via Instagram, tá? Só via Instagram. Via Instagram. Lá, a Rádio Poliesportiva, é o perfil da Poliesportiva no Instagram. Rádio Poliesportiva, tudo junto, sem underline, sem ponto. É Rádio Poliesportiva. Segue lá a gente, se você ainda não estiver seguindo. E para conferir a transmissão ao vivo aí do Rogério Costa, da Jornada do Vôlei Debate. Vamos falar, o Rogério vai falar bastante aí dos jogos do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, da temporada aí que tá, o feminino que vai iniciar já,
Então o Rogério Costa vai estar fazendo um belo debate com a Giovana amanhã. Giovana Mantoni. Então, nós estamos só para confirmar. Eu vou ver com o nosso querido Ícaro Dias. Tá, não sei se vai ser a Giovana, mas vai ter um convidado muito bom amanhã lá. Então, desejo boa sorte amanhã no Jornada do Vôlei Debate. Bom, amigos, obrigado então mais uma vez, Rogério Costa, Luiz Máximo Morello. Chegamos aqui a 2 horas já de... 2 horas de programa, hein? Olha só, dava uma corrida de Fórmula 1 aqui. Mas tá certo. Mas foi legal, foi prazeroso. Obrigado a você que esteve em nossa companhia até esse horário, às 10h30 da noite, para você que nos acompanhou ao vivo. Se você, quando alguma semana não conseguir assistir ao vivo, não tem problema, a gente disponibiliza, fica lá no YouTube para você assistir depois, ao longo da semana, para sempre, certo? Também estará disponível no Spotify, né, lá da Rádio Poliesportiva. Pode procurar lá Rádio Poliesportiva e procurar o episódio do Polimotor, do programa Polimotor. Essa edição é a 12ª. Estou encerrando mais uma vez com enorme prazer. Obrigado a você que esteve conosco até agora. E domingo que vem tem mais programa Polimotor. Domingo que vem, quem vai apresentar vai ser o Arthur Novaes, tá certo? Então, o Arthur Novaes vai apresentar o programa Polimotor, vai me substituir, que eu estarei fora, né, na semana que vem, mas ele será muito bem conduzido aí por Arthur Novaes e você vai conferir todos aqueles assuntos que a gente passou aqui nos próximos eventos. Então, no próximo domingo vamos falar de Fórmula 1, GP da Rússia, vai ter o INSA, vai ter a NASCAR em Las Vegas, MotoGP. Então você confere tudo sempre aos domingos, 8h30 da noite, pelo YouTube e em radiopoliesportiva.com.br. Excelente semana para você e até a próxima! Programa Polimotor na Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Termina na Rádio Poliesportiva Polimotor. Rádio Poliesportiva. A rádio de todos os esportes.